meus amores. Coração de Jesus 3 vezes, admirável. Né? Tudo bom? Vamos fazer uma revisãozinha para a prova, muito parecida com aquela que a gente teve no Google Meet, né? Esses dias, que foi maravilhosa, viu? Quero agradecer a participação de todos que tenham tirado as dúvidas. Achei muito lindo quem deu para se vestir, a participação dos pais. Isso é tão... tão... Como é que eu posso resumir? É tão benéfico para o professor tudo aquilo, porque a gente vê o reconhecimento de um trabalho que eu garanto a vocês que não está sendo fácil, não. Né? Por exemplo, essa aula de história, eu acho que eu já gravei ela em 6 vezes. Todas pensando que tinha dado certo e nenhuma deu, né? Tomara que agora vá, porque senão eu vou endoidar de verdade. Todo mundo sabe que a história romana, a história política de Roma é dividida em 3 partes: monarquia, república e império. E segue essa sequência. Nós vamos finalizar Roma, né, falando sobre o império, a importância do Império Romano. Né? O Império Romano é considerado a maior civilização da história ocidental. No sistema político de império, o poder estava concentrado na figura do imperador. O imperador romano começou com o Império Romano, começou com Otávio Augusto, terminou com Constantino XI. O Senado servia para apoiar o poder político do império. Toda vida que falar Império Romano, o maior imperador de todos e o primeiro foi Otávio Augusto, ou Otaviano Augusto, certo? Foi o primeiro imperador romano e pertenceu à dinastia Júlio-Claudiana. Nasceu na cidade de Roma em 23 de setembro do ano de 63 a.C. e era sobrinho neto de Júlio César, que lhe ensinou os caminhos da política romana. Na economia, estimulou a agricultura e saneou as finanças de Roma e da Península Itálica. Também dividiu a capital imperial em 14 províncias para facilitar a cobrança de impostos e do censo militar. Então, o maior de todos os imperadores romanos foi Otávio Augusto. Tem como esquecer esse cara? Não. Bota o nome do seu cachorro, próximo cachorro, papagaio, periquito, o que for. Venha cá, Otávio Augusto. Você já vai saber que ele é uma pessoa importante. Né? Uma das teorias praticadas por Otávio Augusto, que serve e é exemplo para a nossa política hoje, é esse danado negócio chamado aí pão e circo. Né? A política do pão e circo. A política do pão e circo, e como ficou conhecida a maneira a qual os governantes de Roma lidavam com a população para conquistar o seu apoio e mantê-la sempre satisfeita, com o provimento de comida e diversão ao povo. Na política do pão e circo, o Estado romano distribuía gratuitamente ou a preços baixos o trigo e entretia a população com atividades de lazer. Os governantes construíam enormes arenas onde eram realizados espetáculos sangrentos, como os combates entre gladiadores. Resumindo, a maneira mais simples de se entender. A política do pão e circo é quando o imperador distribuía pão, comida, circo, diversão para a população pobre. E ele fazia isso porque ele era bonzinho e queria ir para o céu? Não. Ele fazia isso porque ele queria que essa população, que era uma maioria e que vivia em péssimas condições, não ficasse satisfeita com o seu governo. Né? Era uma maneira de acalmar os ânimos. Então, uma das questões da prova: política ou teoria, pão e circo, quando o imperador dava comida e diversão à população pobre para que ela não se revoltasse contra ele. Se prestar atenção, é a mesma coisa que os nossos governos realizam hoje, né? Procura dar comida e diversão à população, que a população engola ele de goela abaixo, como um mau governante. Olha aqui já vem até a resposta, nada não, é bom que facilita. O que foi a política de pão e circo durante o Império Romano? Política promovida pelo imperador romano para arrecadar mais impostos? Nananina, não tem nada a ver com impostos. Política dos reis romanos para aumentar o comércio de pão? Também não. Distribuição de alimentos, principalmente pão, e diversão, principalmente luta de gladiadores, como forma do imperador agradar os mais pobres, diminuindo as tensões sociais e evitando as revoltas e conflitos em Roma? Cara de quem está correta.
Política promovida pelos senadores romanos com o objetivo de proibir o circo? Valei-me Jesus, não. Política para distribuir pão e diversão para os patrícios? Os patrícios eram ricos ou pobres? Ricos. Então, essa política era feita para os plebeus, né? Então, letra B, questão de prova. Toda vida que fala Pax Romana, Pax, paz em Roma. Então, vocês também vão, é do governo de Otávio Augusto. Olha o nome do cachorro de vocês. Vem cá, Otávio Augusto. A Pax Romana é entendida como um período de relativa paz e prosperidade, na qual o imperador romano consolidou seu domínio sobre os territórios conquistados, por meio de benesses de benefícios, viu? Essa estratégia tinha como objetivo desenvolver e melhorar a qualidade de vida dos povos conquistados, além de posicionar tropas militares para reprimir possíveis revoltas. Essa política foi iniciada com a coroação de Augusto César em 27 de agosto, evento que encerrou o período da República Romana. Doida para espirrar, mas não sai. Então, Pax Romana, período de paz e prosperidade em Roma. Difícil? Também não. Tá na prova? Também sim. Viu? Olha o exercício. Durante o Império Romano, um dos imperadores mais bem-sucedidos da história de Roma, romana, foi Otávio, né? Não é Otário, é Otávio Augusto, que governou de 27 a.C. a 14 depois de Cristo. Durante o seu governo, o Senado manteve privilégios. Obras públicas foram espalhadas pelo território romano, tropas foram posicionadas em locais estratégicos e a fidelidade das províncias foram garantida. Esse foi um período conhecido por sua relativa paz e prosperidade, chamado de Pax Romana. Tá difícil aí? Tá não, cara. Relaciona paz, prosperidade, né? Facílimo. A gente sabe que Roma se destacou por conquistar muito território. E quem auxiliou Roma a conquistar bastante território foi o seu extraordinário mega PowerPoint exército, né? Então, olha aí. A primeira etapa das conquistas romanas foi marcada pelo domínio de toda a Península Ibérica, a partir do século IV a.C. A segunda etapa foi o início das guerras romanas contra Cartago, chamadas de púnicas, guerras púnicas. Em 146 a.C., Cartago foi totalmente destruída. Em pouco mais de 100 anos, toda a bacia do Mediterrâneo já era de Roma. Para tornar possível a administração do Império Romano, seu território foi dividido em províncias. As províncias tinham tamanhos muito variados, mas a maior parte delas era de grande extensão. Roma saiu conquistando território. Aquele território que ele conquistava, ele chamava de província, né? Para ficar fácil. O imperador nomeava procuradores nas províncias que eram responsáveis por impor as leis romanas, controlar o comércio e o pagamento de impostos, e ainda garantir a proteção das fronteiras. Como o imperador não podia governar todas as regiões, ele mandava uns procuradores, pessoas de confiança dele, né, que nem sempre dava certo, mas mandava, pessoas de confiança deles que iriam governar aquela região, a mando dele. Cobrar imposto, vai começar o soluço. Cobrar imposto, controlar as leis e assim vai. A política de construção de grandes obras se estendeu até as províncias, onde os romanos se estabeleciam. Davam-se início a construções de pontes e aquedutos. Vocês nunca mais vão esquecer o que são aquedutos. Sistema de canalização de água, onde se levava água para a população rica romana, que tinha condição de pagar. A construção de obras fazia parte do processo de romanização, ou seja, de imposição da cultura romana entre as províncias do Império. Deixa eu só falar para vocês como é que é assim, essa questão da romanização. Roma não conquistava os territórios, que ele chamava de províncias, e colocava os procuradores de confiança dele para administrar. Roma se destacou por ser um grande centro urbano, né? Tinha pontes, estradas, calçadas, aquedutos, e essas melhorias eles levaram para essas províncias também. Então, entre uma região e outra, além de haver a troca comercial, Roma também passou a praticar a troca cultural. Roma passou a espalhar sua cultura para essas regiões, né?
Todas as províncias romanas eram interligadas por um vasto conjunto de estradas e rotas marítimas e fluviais. Por todas essas rotas e províncias, viajantes e comerciantes circulavam, alimentando feiras, entrepostos comerciais e, em especial, abastecendo as principais cidades do império. Na época imperial, Roma chegou a ter aproximadamente 1 milhão de habitantes e um dos comércios mais intensos do mundo. A riqueza do Império Romano vinha não apenas do comércio, mas dos impostos que recebiam de todas as províncias. O que são províncias? As regiões que Roma conquistava, né? Como eu já falei, vou repetir, quem manda aqui é vocês. Roma tem o seu auge e Roma vai ter o seu declínio. Ela vai chegar ao fim. E ela chega ao fim, galerinha, com 3 principais coisas. O declínio é o fim. 5 principais características que nós vamos ver aqui. Dificuldade de administração. O território era muito grande e havia complicações para controle da gestão e da corrupção. Roma conquistou muito território. Mesmo ela mandando um procurador, pessoa de confiança, ainda havia corrupção. Não é? Então não tinha como o imperador confiar e administrar tudo ao mesmo tempo. As invasões bárbaras, que quando Teodósio divide o império entre os seus filhos, né? Ele morre e divide, o império é dividido. No lugar de fortalecer Roma, vai enfraquecer. Então os bárbaros vão invadir e tomar posse de Roma. Elevados impostos. O Estado tinha elevado custo para manter a construção de pontes, aquedutos e etc. Coronavírus. Esse fator elevou significativamente os impostos cobrados da população, né? Por exemplo, Roma, para poder, a gente sabe, para poder construir pontes, aquedutos e comércio e tal, precisava de dinheiro. Então, como Roma não estava conquistando tanto território, né, e tendo muito imposto também, ela passou a aumentar os impostos dos territórios já conquistados. A população vai ficar insatisfeita. Uma das coisas importantes também para o fim de Roma é o quê? O cristianismo, a expansão do cristianismo, onde ele não admitia outros deuses, né? Lembra que Roma, ela copiou dos gregos a questão do politeísmo, acreditava em vários deuses. Num período do Império, num período do Império, Roma, ela, vamos dizer assim, conheceu um cara chamado Jesus Cristo, que surgiu dizendo que era o Messias e que todo mundo era igual. Não existia divisão social. Rico e pobre era igual. Imperador e escravo era igual. O imperador gostou disso? De ser igualzinho a um escravo? Não. Olha, pega lá aquele cabinho ali e manda crucificar ele para ele parar de ser besta. E sair falando besteira que quem manda aqui sou eu. Foi o que aconteceu com Jesus. Né? E engraçado, eles pensando que matando Jesus iria diminuir a fé do povo. Ao contrário, fez foi aumentar, expandir a quantidade de pessoas que estavam aderindo ao cristianismo. Né? Escassez de escravo. A redução das batalhas por conquistas de novos territórios prejudicou o sistema de renovação de escravos. Lembra que Roma parou de conquistar território, que é tudo. Tem um começo e tem o seu fim. Se parou de conquistar território, diminuiu a quantidade da cobrança de impostos e diminuiu a quantidade de escravos, né? Cristianismo. Eu costumo falar que todos esses fatores ali foram importantes para o fim de Roma. Mais 2 foram primordiais, que é o cristianismo e as invasões bárbaras, viu? Os romanos condenaram Jesus com a alegação dele dizer rei dos judeus. A pena, né, a morte na cruz. Após a crucificação, os poucos seguidores de Jesus continuaram difundindo as ideias de suas pregações, acreditando que ele era o Messias e que havia trazido uma boa notícia, que haveria felicidade eterna. Roma precisava empregar todos os seus esforços para manter a unidade do império. O cristianismo apresentava-se como uma ameaça concreta. O imperador queria ser igualzinho a um escravo? De forma nenhuma, né? O imperador era uma divindade superior, nem que fosse na cabeça dele, mas ele era. Além de o número de adeptos ter crescido vertiginosamente em 200 anos, os cristãos negavam-se a venerar quaisquer divindade, inclusive os augustos imperadores. O termo Augusto significa para os imperadores que eles eram divindade.
Eles eram como deuses, coisa que eles não eram, né? Então, eles vão ver que com o tempo não tem como parar o avanço do cristianismo e vai surgir uma das principais leis. Um Édipo significa lei. Então, esse Édipo de Milão tá na prova. Vocês não contaram a Rebeca que eu contei a vocês não, viu? O Édipo de Milão, a palavra-chave, ele pregava a liberdade religiosa. Não era só seguir a religião que o imperador impõe. O cristianismo poderia continuar. Né? As pessoas poderiam seguir o cristianismo. Não era considerando o cristianismo a religião oficial de Roma, não. O Édipo de Limão, palavra-chave, pregava a liberdade religiosa. Elaborado a pedido do imperador Constantino, pregava a liberdade religiosa, pois não deve negar nenhum homem a permissão de aderir aos seus rituais cristãos, ou de qualquer religião que lhe atraia. Viu? Uma das últimas coisas para finalizar, né, a morte de Roma, foi a sua divisão. Teodósio, um dos imperadores romanos, no seu leito de morte, via que Roma estava passando por dificuldade, e ele divide Roma para os seus 2 filhos. Não é? Vamos dividir Roma, mas na realidade ele estava dividindo o poder. Ele divide Roma em Ocidente, Oriente. Minha gente, aqui também é questão de prova. Eu preciso saber, toda vida que falar Ocidente, a capital é Roma. Oriente, a capital é Constantinopla. Ai, tia, que nome difícil. Mas nada não, aprenda. Ocidente, Roma, Oriente, Constantinopla. Teodósio, pensando que fazendo isso também iria fortalecer o Império Romano, ele se enganou totalmente, né? O que é que acontece? A divisão territorial e o enfraquecimento das fronteiras do Império possibilitaram a invasão de terras romanas por povos que habitavam regiões fora dessas fronteiras. Esses povos eram chamados de bárbaros pelos romanos. Tia, por que eles chamavam esses povos de bárbaro? Eram vários povos que estavam próximos a Roma, que vão invadir Roma. Entre um dos principais está os Érbulos. Mas o que vai cair na prova? Por que eles eram chamados de bárbaros? Porque eles tinham língua e cultura diferente dos romanos. Eles eram estrangeiros. Toda vida que você vê o termo bárbaro relacionado a Roma, são estrangeiros. Povos que tinham língua e cultura diferente de Roma. Olha aí uma questãozinha da prova, viu? Bem fácil. Com a morte do imperador Teodósio em 395, o Império Romano foi dividido entre seus filhos Honório e Arcádio. Dessa forma, surgiram 2 novos impérios. O Império do Romano do Oriente, cuja capital era Roma, e o Império Romano do Oriente, o primeiro o Ocidente, do Oriente, o segundo, cuja capital era Constantinopla. Então, você tem que seguir essa sequência correta, certo? Ocidente, Roma, Oriente, Constantinopla. A alternativa letra A. Tia, se eu marcar saber, tá errado. Porque Ocidente é Roma, Oriente é Constantinopla. Tá aí, todo mundo tirar nota boa. Se tiver alguma dúvida, fale agora ou cale-se para sempre. Um cheiro.